Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e hoje a gente vai conversar sobre o 9º mandamento. Vamos ver como que esse mandamento está descrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Então, aqui a gente fala sobre não desejar, não cobiçar o cônjuge alheio. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 28, nas bem-aventuranças, está escrito o seguinte: Eu, porém, vos digo, eu, Jesus, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. E aí vocês podem olhar para mim e falar assim: Arthur, mas eu me lembro disso aí, isso daí não está parecido com não cometerás adultério? Veja só o que o Papa Francisco vai nos falar. Esse mandamento não acrescenta o conteúdo novo. Então, qual é a função dessas palavras? É um resumo? É algo mais? Através dos últimos 2 mandamentos, põe-se em evidência o fato de que todas as transgressões nascem de uma comum raiz anterior, os desejos maléficos. Todos os pecados nascem de um desejo maligno, todos. Os 2 últimos mandamentos falam sobre libertar o nosso coração. Então aqui a gente está no âmbito do coração, do sentimento, daquilo que vem de dentro de nós, e não daquilo que a gente faz exteriormente. É o que sai de nós, entende? Veja só, Mateus capítulo 15, versículo 19. O coração é a sede da personalidade moral. Do coração procedem as más intenções, os assassinatos, os adultérios, as prostituições. Depois, novamente nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de intenção. O que é a pureza de intenção? É, de uma forma simples, com um olhar simples, você voltar as suas intenções para aquilo que Deus espera de você, ou seja, você descobrir aquilo que Deus quer e você se guiar por isso, se mover a partir disso. E também a pureza do olhar. E aí é o olhar tanto exterior, ou seja, aquilo que você de fato olha, e a sua imaginação, que seria, vamos dizer assim, o seu olhar interior. É aquilo que você não precisa estar vendo, mas você está pensando, você está vendo aqui dentro. Lógico, ninguém é de ferro e não é sempre que você vai conseguir controlar um ou outro pensamento ruim. Às vezes você está lá, vai dormir, coloca a cabeça no seu travesseiro, vem uns pensamentos meio esquisitos. Isso não é propriamente dito pecado. A partir daí você tem que ver o que você vai fazer com esses pensamentos. Se você vai começar a dar vazão a eles, ou se você vai dar um basta e falar, para ficar pensando besteira, vamos pensar alguma coisa melhor, vamos rezar, enfim. Foca em ir purificando o seu pensamento, no sentido de, se você pensa muitas coisas negativas e você continua ativamente pensando nessas coisas negativas, você vai acabar se tornando uma pessoa negativa. Se você pensa em coisas ruins, você acaba se tornando ruim. Então, coloca uma rédea aí nesse seu pensamento e ativamente controle. Não, eu quero pensar nisso. Pensamento positivo, é basicamente isso. Pense positivo, pense em coisas boas. Peça a Deus para que Ele te ajude com isso. E mande embora esse monte de pensamento ruim. E, claro, oração. Veja o que Santo Agostinho vai nos falar sobre oração. Eu julgava que a continência dependia de minhas próprias forças. Forças que eu não conhecia em mim. Eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós, Deus, não o concedeis. Sem dúvida, o teríeis concedido a mim se com gemidos interiores vos ferisse os ouvidos. Ou seja, se ele interiormente gritasse para Deus, para que Deus o ajudasse nisso. E com firme fé pusesse em vós, Deus, minha preocupação. Palavras de Santo Agostinho. Ou seja, nós, por nós mesmos, somos fracos. A gente tende a cair em tentação. Mas, se a gente coloca isso para Deus, Ele vai nos ajudar. E a gente vai encontrar forças, não em nós mesmos, mas nele. Falamos sobre a questão da pureza, agora a gente tem que falar sobre a questão do pudor. O pudor, ele está muito ligado à temperança, que a gente já falou aqui outras vezes. Por exemplo, você vê o namorado, a namorada de uma pessoa colega sua, ou às vezes de um desconhecido. Você já olha para a pessoa devorando a pessoa. Não, pudor, se controle. Existe uma ideia tosca, uma ideia vazia, uma ideia absurda,
em que muita gente acha que casos de estupro, a culpa é da vítima. Ah, porque ela tava de shortinho, ah, porque ela tava com um top, não sei o que, tá mostrando mais do que deveria. Veja, para, meu filho. Para com isso, para de falar bobagem, para de pensar bobagem. A culpa é de quem cedeu aos instintos próprios, à falta de senso, ao crime, e foi lá e estuprou. Isso é o pudor dos sentimentos, isso é o pudor interno. Se estiver passando uma pessoa pelada na sua frente, você não vai estuprá-la, entendeu? Pudor. Você que não olhe, você que não pense em fazer nada de errado com a pessoa, porque ela está se mostrando. E aí a gente entra no pudor externo também. Você não queira dar brecha para ser a pessoa que atiça o desejo dos outros. Mas muito cuidado com criminalizar isso. As pessoas têm sim liberdade para se vestir, para agir da forma como bem entendem, desde que não vão contra a lei, certo? Agora, é recomendável? Não. Então, se outras pessoas estão fazendo errado, não justifique os erros dos outros para você errar também, porque isso é muito comum, isso é trágico. Isso não é bom para ninguém e isso não te ajuda a evoluir, a crescer como pessoa e a crescer como cristão. Só te deixa numa eterna mediocridade. Tendo falado de pudor e de pureza, a gente cai na tal da concupiscência da carne. Termo meio difícil para quem nunca ouviu falar disso, então eu vou explicar de um jeito muito básico. A concupiscência da carne é aquilo bem físico, bem carnal mesmo, ou seja, a luxúria e a gula. Aquela coisa do desejo sexual descontrolado e aquela coisa do desejo por comida descontrolado. Ou seja, você não come para ficar satisfeito, você come porque você é glutão, você quer se entupir de comida e ficar o dia inteiro travado no sofá depois. E além disso, hoje a gente vive em extremos curiosos, né? As pessoas querem comer de tudo, mas não querem engordar. E aí às vezes caem em coisas trágicas, como uma bulimia, uma anorexia, coisas muito tristes. As pessoas querem transar até morrer, querem fazer sexo totalmente descontrolado com todo mundo que vê na frente, mas não querem assumir um relacionamento, não querem se casar, não querem ter filhos, enfim, complicado isso. E como a gente luta contra isso? Buscando a tal da purificação do coração, que é o que esse mandamento nos traz. É você praticar ativamente a sua temperança, você buscar agir de acordo com esse bom senso. E é uma coisa muito básica. E aí a gente tem que tomar cuidado para não cair nem num falso moralismo, em que você se considera o próprio Deus, praticamente, e quer impor tudo para os outros. Fala, nossa, eu sou assim, mas aquela ali... você já viu as roupinhas que aquela ali usa? Aquele lá, nossa, foi só começar a fazer academia que já sai sem camisa para ficar se mostrando. Não leva a nada isso. Faça a sua parte. Faça a sua parte, é um baita de um passo. Não precisa ficar se colocando como estandarte da moral e esfregando os erros dos outros nas caras deles. Busque ajudar. Busque fazer o bem. Se você vai abrir a sua boca para falar maldade, então fique com a boca fechada. E também não podemos cair naquela permissividade depravada, em que tudo pode, está tudo liberado, todo mundo pode fazer o que quiser. Não é assim. É o bom senso, é a temperança, é o meio termo, é não ser 8 e não ser 80. Simples assim. A gente vive num mundo de idolatria, né? A idolatria do eu, porque eu sou o melhor, porque eu sou o bambambam. A idolatria do corpo, ou seja, eu preciso ter um corpo perfeito, eu preciso me mostrar, eu preciso quase que desejar o meu próprio corpo. Pessoas querendo aparecer, pessoas querendo se mostrar, a necessidade de ser notado. A pessoa faz de tudo para aparecer. A pessoa fica postando fotos que são praticamente nudes nas redes sociais porque precisam dessa aprovação, precisam desse like, precisam desses outros batendo palmas para ela. Enquanto que no fundo, ela é sozinha. Porque esses likes são vazios. As pessoas olham para esses corpos das pessoas, dos nudes, aí, os quase nudes. Os outros olham para o corpo da pessoa quase que como olham para o prato de comida muito bonito. Nossa, que delícia, não sei o quê. E é isso, entendeu? Não cria um vínculo. É uma coisa vazia, é uma coisa da exposição, do eu quero me mostrar. Só assim eu vou conseguir me sentir aceito. Só assim vou conseguir me sentir uma pessoa válida, uma pessoa útil.
Você é muito mais do que o seu corpo. Você não precisa chamar atenção. Faça o correto, faça o que está de acordo com o que Deus te diz, com o que Deus nos diz, com o que eu estou tentando passar aqui para você. Se os outros estão vendo ou não, pouco importa. Que o que sua mão direita faça, a sua esquerda não saiba. Tem uma passagem semelhante a isso na Bíblia. Ou seja, você não precisa mostrar, você só precisa fazer. Faça o bem. Se ninguém viu, Deus está vendo. Deus está vendo. Para resumir tudo o que eu falei aqui. Primeiro, busque um coração puro. Busque alinhar os seus pensamentos com aquilo que Deus espera de você. Pudor. Busque ter pudor nas suas atitudes e busque inspirar pudor. Ou seja, não fique olhando para a mulher ou para o homem dos outros e também não dê margem, não dê brecha, não tome atitudes que façam com que a mulher ou o homem dos outros fique olhando para você. Por fim, concupiscência. Busque se controlar, autocontrole, temperança. Molde o seu coração para que ele fique alinhado àquilo que Deus espera de você. Então é isso, esse foi o penúltimo mandamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem com o último mandamento. Até lá!